Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. É sempre uma alegria, queridos irmãos, ter a companhia de vocês aqui conosco para considerarmos assuntos espirituais. Meus amados, na nossa reunião desse fim de semana, 6 a 12 de novembro, nós vamos estudar o artigo 37 da revista Sentinela. E neste vídeo, como de costume, vamos fazer uma breve análise e preparação desse estudo para que possa te ajudar a dar bons comentários na sua congregação. Queremos anunciar uma novidade para os irmãos. Agora temos novamente a opção Seja Membro. Ao clicar nessa opção, o YouTube irá entender que esse vídeo é relevante e o conteúdo desse canal é relevante. Então, a própria plataforma vai disponibilizar isso para mais pessoas. Desde já, que Jeová continue abençoando cada um de vocês e um muito obrigado. Vamos iniciar a preparação do nosso estudo de A Sentinela. Então, o estudo 37 tem o seguinte tema: confie em Jeová, assim como Sansão fez. Temos como base Juízes 16:28, que diz assim: Soberano Senhor Jeová, por favor, lembra-te de mim e fortalece-me. O que vamos ver? Sansão é um personagem conhecido por muitas pessoas, mesmo as que não sabem muito sobre a Bíblia. A história dele já foi contada em peças de teatro, músicas e filmes. Mas a vida dele não é apenas uma história interessante. Nós podemos aprender muito com esse homem de grande fé. Muito bem, vamos para os parágrafos 1 e 2. Temos uma só pergunta. Por que é bom estudarmos sobre Sansão? Resposta: Jeová inspirou o apóstolo Paulo a incluir o nome de Sansão numa lista de pessoas que mostraram uma fé fora do comum. O exemplo de Sansão pode nos encorajar, porque ele confiou em Jeová, mesmo ao enfrentar circunstâncias muito desafiadoras. Entramos no primeiro subtítulo do estudo: Sansão confiou em Jeová. Parágrafo 3. Que designação Sansão recebeu? Jeová escolheu Sansão para salvar Israel das mãos dos filisteus. Isso seria muito difícil. Para cumprir com essa designação, Sansão teve que confiar em Jeová. Agora o parágrafo 4, temos o texto de Juízes, capítulo 15, versículos 14 a 16 para ler. É muito importante, irmãos, que vocês leiam esse texto para poderem entender o parágrafo. Veja a pergunta: como Jeová ajudou Sansão a se libertar dos filisteus? Resposta: vimos aqui que certa vez um grupo de soldados filisteus foi até Leí, provavelmente em Judá, para capturar Sansão. E daí Sansão foi amarrado com duas cordas novas pelo seu próprio povo e entregue aos filisteus. Mas o Espírito de Jeová lhe deu poder, e Sansão se libertou das cordas. Foi aí que Sansão encontrou uma queixada de jumento ainda fresca, estendeu a mão e a pegou, e com ela matou 1000 homens. Agora o parágrafo 5. Como Sansão mostrou que confiava em Jeová? Resposta: Sansão sabia que o seu sucesso dependia de Jeová, e não da arma que ele estava usando. Esse homem fiel usou o que estava disponível para conseguir realizar a vontade de Jeová, e por isso ele conseguiu vencer aqueles homens. E fazendo uma breve descrição dessa gravura para os irmãos entenderem, é meio icônico, né, irmãos? A gente imaginar que ele derrotou 1000 homens com uma queixada de jumento. Mas foi isso que aconteceu, né? Porque ele confiou em Jeová. Aí na descrição diz também que ele foi flexível, porque essa queixada de jumento era o que estava disponível ali no momento para que ele realizasse a vontade de Jeová. E ele foi bem sucedido nisso. Mas lembrando, o seu sucesso se deu porque ele entendeu que dependia de Jeová e confiou em Jeová. Continuando agora o parágrafo 6, que confiança o exemplo de Sansão nos dá. Nos dá a confiança que Jeová também pode nos dar forças para cumprir com qualquer designação, mesmo as que parecem impossíveis. Deus pode fazer isso de uma maneira que nos surpreenda. Agora, parágrafo 7. Dê um exemplo que mostra como é importante procurar a orientação de Jeová.
Vimos aqui que no passado era comum os irmãos planejarem e construírem a maioria dos salões do reino e outros prédios da organização. Mas com o tempo, o número de testemunhas de Jeová foi aumentando e a organização precisou fazer alguns ajustes. Então, os irmãos responsáveis por esses projetos buscaram a orientação de Jeová e experimentaram novos métodos, como, por exemplo, comprar prédios já construídos e reformá-los. E de acordo com Robert, um irmão que nos últimos anos trabalhou em muitos projetos de construção, mesmo não sendo fácil aceitar que as coisas iam ser feitas desse jeito, ao acatarem essa nova orientação, ficou bem claro que Jeová estava abençoando esses ajustes. Segundo o subtítulo do estudo, Sansão aproveitou o que Jeová deu a ele. Parágrafo 8. O que Sansão fez quando ficou com muita sede? Resposta: em vez de procurar água e tentar resolver o problema sozinho, ele pediu a ajuda de Jeová. Muito bem, parágrafo 9, temos o texto de Juízes 15 e 19 para ler. Após a leitura, vejam a pergunta: o que Jeová fez quando Sansão orou pedindo ajuda? Resposta: Jeová respondeu ao pedido de ajuda feito por Sansão e criou milagrosamente uma fonte de água. Quando Sansão bebeu aquela água, suas forças voltaram e ele se reanimou. Parágrafo 10, temos mais uma imagem. Lembrando, irmãos, não vamos colocar as gravuras aqui no vídeo para que possa caber as respostas, mas iremos fazer uma breve descrição para que ajude os irmãos a comentar caso o irmão pergunte sobre a gravura. Veja a pergunta primeiro: o que precisamos fazer para receber a ajuda de Jeová? Resposta: nós temos que ser modestos e admitir que só vamos conseguir fazer o que Jeová nos pede se confiarmos nele. Assim como Sansão recuperou as forças quando bebeu a água que Jeová tinha providenciado, nós também podemos manter nossa força espiritual quando aproveitamos tudo que Jeová nos dá, em sentido espiritual. E é exatamente isso que vemos nessa gravura, né? Comparado àquela água que renovou as forças de Sansão e reanimou ele, hoje Jeová também nos providencia em abundância essa água. Podemos ver aí o JW Broadcasting, as reuniões, as variedades de publicações que temos acesso gratuito no site e também no balcão de publicação. Tudo isso nos reanima e nos dá força, conforme diz aí na descrição. Podemos nos manter espiritualmente fortes se aproveitarmos tudo que Jeová nos dá através desses meios. Parágrafo 11. Como Alexei e sua esposa mostram que confiam em Jeová e como nós podemos fazer o mesmo? Resposta: mesmo enfrentando intensa perseguição, ele e sua esposa criaram uma boa rotina espiritual, com uma programação de estudo pessoal e leitura diária da Bíblia, texto diário e oração. E nós podemos fazer o mesmo por termos também uma boa rotina de estudo pessoal e atividades espirituais, ainda mais com a liberdade que nós temos. Com certeza, fazer todas essas coisas vão fortalecer nossa fé. Terceiro subtítulo do estudo: Sansão não desistiu. Parágrafo 12. Temos duas perguntas. A pergunta A: que decisão ruim Sansão tomou? Resposta: depois de Sansão servir como juiz por um tempo, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila e tomou a decisão ruim de se relacionar com ela. Parágrafo 12. Pergunta B: por que a situação de Sansão com Dalila era diferente do que tinha acontecido com outras mulheres? Resposta: porque, por exemplo, algum tempo antes, Sansão tinha ficado noivo de uma mulher filisteia, mas isso era da parte de Jeová, e foi uma oportunidade para Sansão lutar contra os filisteus. Em outra ocasião, Sansão ficou na casa de uma prostituta na cidade filisteia de Gaza. Foi aí que, com a ajuda de Jeová, Sansão arrancou os portões daquela cidade e ela ficou sem defesa. Já no caso de Dalila, Sansão estava agindo por conta própria. Parágrafo 13. O que Dalila fez com Sansão? Dalila ficou insistindo para que Sansão contasse o segredo de ele ser tão forte. Por fim, ele acabou contando tudo para ela. Infelizmente, foi o próprio Sansão que se colocou nessa situação difícil. E esse erro, como bem sabemos, fez com que ele perdesse temporariamente sua força e a aprovação de Jeová. Parágrafo 14. Pergunta: que consequências Sansão sofreu por ter confiado em Dalila? Resposta: Sansão pagou um preço muito alto por ter confiado em Dalila e não em Jeová.
Os filisteus capturaram e cegaram Sansão e depois o prenderam em Gaza. Um tempo antes ele tinha humilhado os habitantes dessa cidade, mas agora era ele que estava sendo humilhado como um escravo moedor de grãos. E Sansão foi humilhado ainda mais quando os filisteus o levaram para uma festividade que realizaram para o deus Dagom. Parágrafo 15. A pergunta é como Sansão mostrou que ele voltou a confiar em Jeová. Temos o texto de Juízes 16, 28 a 30 para entender o relato e também mais uma gravura. Veja a resposta primeiro. Ele não desistiu de continuar servindo a Jeová. Ele procurou uma oportunidade para fazer o que Jeová queria, ou seja, lutar contra os filisteus. Sansão implorou a Jeová: "Deixa que eu me vingue dos filisteus." Jeová respondeu ao pedido de Sansão e mais uma vez deu a ele uma força fora do comum. Com isso, Sansão conseguiu matar mais filisteus nessa ocasião do que em toda a sua vida. E podemos ver nessa gravura novamente a força anormal, né, que Jeová deu para Sansão. Essa gravura me lembra muito aquela do Histórias Bíblicas que eu estudei quando era criança. Sansão quebrando, né, essas duas colunas gigantes. Então mostrando que ele não desistiu de confiar em Jeová. E esse foi o segredo de Jeová ter respondido a sua oração e ter dado a força para ele novamente para executar seu julgamento contra os filisteus. Agora chegamos ao parágrafo 16. Veja a pergunta: o que aprendemos com a atitude que Sansão teve depois de errar? Resposta: aprendemos que se cometermos um erro e precisarmos de certa disciplina ou perdermos um privilégio, não devemos desistir de servir a Jeová, porque Jeová nunca desiste de nós. Apesar dos nossos erros, podemos continuar sendo úteis para Jeová, assim como Sansão foi. Agora os parágrafos 17 e 18, uma só pergunta. O que você aprendeu com o exemplo de Michael ou Michael? Temos mais uma imagem para descrever, mas veja primeiro a resposta. Aprendemos que nós podemos ter certeza de que Jeová pode nos usar e vai nos abençoar sempre que nos esforçarmos em consertar nossos erros e continuarmos a confiar nele. Então, nessa gravura, provavelmente deve ser o Michael, o exemplo mencionado no parágrafo, e do lado esquerdo vemos ele triste, provavelmente perdeu seus privilégios, cometeu um pecado, um erro. Observamos até a Bíblia de ponta cabeça ali. Ele está meditando no que ele fez. Mas nas gravuras em círculo, podemos ver que ele não desistiu de servir a Jeová. Ele aproveitou toda a água que Jeová nos dá hoje, que nos reanima, nos fortalece, assim como Sansão no passado. Ele aproveitou a ajuda dos anciãos, seu estudo pessoal, a assistência nas reuniões e, no final aí, em destaque, podemos ver ele novamente com seus privilégios, fazendo um discurso e sendo usado por Jeová, sendo uma ferramenta na mão de Jeová. Então, isso é um exemplo para todos nós. Se cometermos um erro, um pecado, não desistirmos, porque Jeová não desiste da gente. Jeová nos ama muito e, assim como Sansão, ele quer, para cumprir seu propósito, nos usar como uma ferramenta na sua mão. Muito bem. Último parágrafo, 19. Como você se sente depois de estudar sobre Sansão? Outra pergunta pessoal. Mas eu coloquei aqui de maneira geral a resposta. Com certeza nos sentimos encorajados, pois é muito animador saber que servimos a um Pai tão amoroso que quer nos fortalecer, principalmente quando nos sentimos fracos. Então, assim como Sansão, devemos estar determinados a implorar a Jeová: por favor, lembra-te de mim e fortalece-me. Vamos fazer agora uma breve recapitulação do nosso estudo. A primeira pergunta de recapitulação: qual é a sua resposta? Como você pode mostrar que confia em Jeová assim como Sansão? A resposta, irmãos, eu fiz um resumo dos parágrafos 5 a 7. Podemos mostrar isso por sempre orar a Jeová e seguirmos suas orientações. Afinal, o nosso sucesso depende de Jeová. Segunda pergunta de recapitulação: como Jeová deu forças para Sansão derrotar os filisteus? Então aqui eu vou falar de uma ocasião, que está no parágrafo 9. Após Sansão orar pedindo ajuda de Jeová, Jeová respondeu seu pedido e criou milagrosamente uma fonte de água
Quando Sansão bebeu aquela água, suas forças voltaram e ele se reanimou. Última pergunta de recapitulação. O que podemos aprender com a atitude de Sansão depois que ele cometeu um erro? A resposta eu coloquei do parágrafo 16. Aprendemos que se cometermos um erro e precisarmos de certa disciplina, ou perdermos um privilégio, não devemos desistir de servir a Jeová, porque Jeová nunca desiste de nós. Apesar dos nossos erros, podemos continuar sendo úteis para Jeová, assim como Sansão foi. Que estudo maravilhoso e muito encorajador, não é mesmo, irmãos? Vimos aí muitas lições que podemos aprender de Sansão, esse personagem bíblico tão querido que estudamos desde pequenininho, né? A história dele no Histórias Bíblicas. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos de coração que esse estudo tenha fortalecido você e também possa ser de ajuda aí na sua preparação de respostas, que você consiga dar bons comentários nesse fim de semana nesse estudo. Agora você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, fazer um comentário, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho e, se desejar, assim como outros, torne-se um novo membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que elas se beneficiem também desse conteúdo. Desejamos um excelente fim de semana para todos vocês, que Jeová abençoe vocês e até os próximos vídeos.